Olá, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês para falar um pouco sobre energia em física, o conceito de potência e o consumo de energia elétrica de certos aparelhos, né? Então a gente vai aprender a calcular o custo em reais que um determinado aparelho pode provocar na conta de luz no final do mês, tá bom? Então vamos ao começo. Energia em física é uma coisa assim um pouco difícil de explicar com poucas palavras. Mas, de um modo geral, energia é a grandeza física necessária para a gente realizar tarefas, tá? Então, se você quiser, por exemplo, suspender alguma coisa, um elevador num prédio, por exemplo, ele vai levar as pessoas do térreo até lá em cima, né? Para fazer esse movimento de ascensão, de subida, é necessário energia, certo? Se você quiser esquentar a água, por exemplo, por meio de um chuveiro elétrico, também é necessária energia. Se você quiser acender uma lâmpada, também é necessária energia. Então, a energia é a coisa que move as coisas, né? Que aquece, que realiza trabalho, vamos dizer assim. Tá? E quais são as unidades de energia mais comuns, né, no nosso dia a dia? Eu diria que são três. São três as principais unidades de energia. Uma delas é o joule. O joule ele é representado pela letra J, ok? E ele é mais utilizado em mecânica. O que eu quero dizer com mecânica, né? Quando a gente está falando de movimento dos objetos. Então, aquele exemplo, por exemplo, aquele exemplo do elevador, né? Que ele vai levantar as pessoas. Nesse processo de levantar as pessoas, ele gasta energia, tá? E é um movimento mecânico, normalmente a gente mede essa energia em joules. O joule vale a pena chamar que ele é a unidade de energia do sistema internacional, ou seja, é a unidade padrão, tá? Mas também é muito utilizado a caloria. Só que a caloria é mais utilizada na termodinâmica, quando você tem que esquentar um objeto. Então, por exemplo, tem que esquentar a água no chuveiro. E aí, para que a água aqueça, é necessário dar energia. E essa energia, que é o calor, né, a gente normalmente expressa em calorias, tá? Quando você pega também um rótulo de alimento e olha lá atrás o valor nutricional, né, o número de calorias do alimento, é essa unidade aqui que está lá, tá? Normalmente é o kcal, quilocalorias, mas é quase a mesma coisa. Já em eletricidade, é mais comum a gente utilizar o quilowatt-hora. Ele é uma unidade maior, então ele acaba funcionando melhor. Só para você ter uma ideia, 1 kWh são vários e vários joules, né? Isso aqui dá o quê? Dá 3.600.000 joules, tá? Já em caloria também dá um número grandão. Então, 1 kWh é uma unidade maior, né? Ele, 1 kWh sozinho já é energia pra caramba, ok? E aí, só para vocês terem uma noção, né? O que é um joule? Um joule é energia suficiente para quê? Né? Um joule é energia suficiente para você levantar um objeto de 100 gramas por uma altura de 1 metro. Então, você pega um pãozinho francês, por exemplo, levanta ele 1 metro. Ao levantar, você gasta um joule. Tá? E uma caloria? Uma caloria é energia suficiente para quê? Uma caloria é a energia necessária para você esquentar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, por exemplo, se você quiser esquentar 1 grama de água de 20 graus para 21 graus Celsius, você vai precisar de 1 caloria. Tá? E 1 kWh é muito mais do que isso. No caso aqui é 3.600.000 joules. Okay? Bem, próximo conceito é o conceito de potência. O que é a potência? Né? Potência é a taxa com que a energia é transformada de um tipo em outro. Então você pode, eventualmente, transformar a energia elétrica em energia térmica, por exemplo, em um chuveiro. Tá? Se você transforma muita energia em pouco tempo, então você tem um chuveiro de potência alta. Se por acaso você transforma pouca energia elétrica em térmica, né? Transforma pouca energia e demora ainda muito tempo, aí você tem um aparelho de baixa potência. Como é que você calcula a potência? Você calcula assim, tá? É a quantidade de energia transformada dividido pelo tempo que demorou para ser transformado. Para entender legal isso, é bom a gente fazer um exemplo. Então, o exemplo diz o seguinte: um secador de cabelo, né, transforma 40.000 joules de energia elétrica em energia térmica em 20 segundos. Qual a potência do secador de cabelo? Então, veja bem, não tem muito o que pensar, né?
é meio que uma aplicação direta da definição, tá? Então, vamos fazer isso aqui juntos rapidamente. A potência é a quantidade de energia transformada dividido pelo tempo que demorou para transformar. Então, nesse caso aqui, a energia transformada pelo secador de cabelo é aquela ali de 40 mil joules, né? Então, é 40 mil joules, tá? E demorou quanto tempo para ser transformada? Ora bolas, demorou 20 segundos. Então, eu vou colocar aqui no lugar do tempo 20 segundos. Bem, para simplificar, eu posso cancelar um zero com um zero de cima. E aí agora a gente tem que dividir 4.000 por 2. 4.000 dividido por 2 dá 2.000, né? 2.000 o quê? Joules por segundo. Então, 2.000 joules por segundo. Então, essa é a potência do secador de cabelo. Ok? O que significa isso? Significa que a cada segundo que passa, ele transforma 2.000 joules de energia elétrica em energia térmica. Então, ele é um aparelho que transforma um tipo de energia em outro numa taxa, numa velocidade relativamente grande. Tá? Bem, o que mais a gente tem para dizer sobre isso? A gente tem essa unidade de medida aqui. Essa coisa de joule por segundo é tão importante em física, mas tão importante mesmo, que ela ganha até um nome próprio. Tá? Joule por segundo, a gente chama isso em física de watt. E o símbolo é W. Tá? Então, nesse exemplo, a potência do secador de cabelo poderia ser 2.000 joules por segundo, como a gente fez, ou a maneira mais usual de escrever é 2.000 watts. Okay? Tem gente que fala watts também. Eu aprendi como watts, então eu falo watts. Tá bom? E como vocês já viram, né, esse secador de cabelo, o que ele faz? Ele transforma 2.000 joules de energia elétrica em energia térmica a cada segundo. Tá bom? Bem, e aí a gente tem aqui a unidade do quilowatt-hora. Eu precisava falar dela com mais detalhes para vocês. O que é um quilowatt-hora, né? Um quilowatt-hora é o que está escrito, a definição, né? É o que está escrito aí em azul, tá? Então, 1 kWh é a energia gasta por um aparelho de 1.000 watts de potência. 1.000 watts, gente, é 1 kW, tá? Esse K em física, ele faz o papel de 1.000, ok? Então, 1.000 watts é a mesma coisa que 1 kW. Então, 1 kWh é a energia gasta por um aparelho de 1 kW ao longo de 1 hora. Então, repara, imagina que você tem um aparelho de 1.000 watts de potência, que é a mesma coisa que 1 kW. Se ele ficar ligado na tomada durante 1 hora, ele gasta uma certa quantidade de energia, certo? Que quantidade de energia é essa que ele gasta? É 1 kWh. 1 kWh é exatamente essa energia gasta por esse aparelho ao longo de 1 hora. Ah, professor, mas tem um exemplo? Tem, é esse exemplo aqui de baixo. Acho que você vai entender direitinho o que significa essa unidade de medida na prática. Então, o que diz o exemplo? Um salão de cabeleireiro, um secador de cabelos de 2.000 watts, que é o mesmo do exemplo anterior, né? Fica ligado, em média, 3 horas por dia. Então, é claro que não fica 3 horas num cabelo de uma pessoa só, né? São vários clientes ao longo do dia. Então, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Em média, ele fica ligado 3 horas por dia. Qual o consumo de energia elétrica desse aquecedor, né, desse secador de cabelos, ao longo de 30 dias de uso, em quilowatt-hora? Então, como é que a gente faz essa questão? A primeira providência é passar essa potência de watts para quilowatt. E para isso, basta dividir por 1.000. Então, olha só, eu vou pegar essa potência de 2.000 watts e vou passar para quilowatt. 1.000 watts é 1 kW. Então, 2.000 watts é 2 kW, certo? Basta dividir por 1.000. Então, essa aqui é a potência em quilowatt. Tá? E agora vamos ver o consumo de energia. Ele fica ligado 3 horas por dia. Se ele ficasse ligado 1 hora só por dia, o consumo de energia dele seria de 2 kWh. Mas como ele fica ligado
3 horas por dia, então é o triplo. O que você precisa fazer aqui é pegar essa potência em quilowatt, 2 kW, e multiplicar pelo número de horas que ele fica ligado. Se ele fica ligado 3 horas no dia, então é 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 o quê? Quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Tá? Quilowatt vezes hora, então é quilowatt-hora. Essa é a energia consumida pelo secador de cabelos em um dia, tá? Em um dia. Ele me pediu para fazer o cálculo em 30 dias. Então, obviamente, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 30, certo? Então, em 30 dias, o consumo será qual? Será 6 kWh vezes 30. Isso aqui vai dar 3 vezes 6, 18. Mais um zero, 180, né? 180 kWh de energia, tá? Então, esse é o consumo do secador de cabelo, ligando 3 horas por dia ao longo de 30 dias. O consumo total, no final do mês, é 180 kWh. Ok? Ah, professor, interessante, tal, mas seria mais útil saber quanto que isso dá em dinheiro, né? Quanto que isso dá em reais. Esse secador de cabelo vai dar, no final das contas, tipo R$5, 50 ou R$500, né? Faz diferença, certo? Saber o valor que ele vai causar na conta de luz é importante. E aí, para isso, o que eu fiz? Eu separei aqui uma conta de luz para te mostrar como é que a gente faz esse cálculo, tá? Essa conta de luz é da minha casa, no mês de abril. E aí eu destaquei aqui as informações mais importantes. Então, o que ele diz aqui? Ele fala a leitura anterior. Então, isso aqui é o que o relógio lá de luz, né, o medidor, media no mês passado. E isso daqui é o que ele está marcando nesse mês. Então, se você fizer a diferença da leitura atual menos a leitura do mês passado, vai dar quanto de energia foi gasta ao longo desse período, ao longo desse um mês. Se você fizer essa diferença, o valor de baixo menos o de cima, vai dar exatamente 302. O que é esse 302? É o consumo de energia elétrica da minha casa medido em quilowatt-hora. Então, ao longo de um mês, a minha casa inteira gastou 302 kWh de energia. Tá? Observa que só o secador de cabelo aqui do exemplo, só o secador deu 180, né? Então, o secador gasta direitinho, certo? Tá bom, mas o que eu faço com esse valor de 302? Ué, você vai precisar multiplicar esse consumo de energia pela tarifa. E aí a tarifa, no meu caso, está escrito aqui embaixo. Essa é a tarifa de energia elétrica que estão me cobrando no mês de abril, tá? Vale R$1,16 e uns quebradinhos para cada quilowatt-hora consumido. Então, cada um dos 302 kWh que eu consumi, eu vou pagar R$1,16 e uns quebradinhos. Vale a pena chamar a atenção de uma coisa interessante. Essa tarifa que está aqui, ela é a tarifa já com os impostos, tá? Aqui embaixo, ele diz o valor da tarifa sem os tributos, sem os impostos. Para que sem imposto dá 72 centavos e mais alguma coisinha. Quando você inclui o imposto, que é ICMS, COFINS, não sei o quê, vira R$1,16, tá bom? Então, o que você faz? Pega os 302 kWh e multiplica por 1,16. E os quebradinhos aqui, 408. Na hora que você multiplica um pelo outro, você vai achar o valor em reais, R$ 351,55. Esse é o valor da conta de luz? Ainda não. Por quê? Porque é necessário somar ainda a contribuição da iluminação pública para a prefeitura. Tá? Então eu pago, além do que eu consumi, mais R$ 20,53 para pagar a luz do poste da rua. Okay? E aí quando você soma os dois, aí sim você vai ter o valor total da conta de luz, que no caso aqui deu R$ 372,08. Tá bom? Então, na prática, para você saber quanto é que um aparelho gasta no mês, você precisa saber o quanto ele consome em quilowatt-hora e multiplicar isso pelo valor da tarifa, certo? Você faz essa multiplicação, você acha o valor em reais.
Vamos fazer mais um exemplo. O que diz esse exemplo aqui? Ele pede para calcular o custo, em reais, dos aparelhos da tabela ao longo de 30 dias. Então isso daqui é como se fosse ainda o salão de cabeleireiro, tá? Então o que a gente tem no salão de cabeleireiro? Tem o secador, né, aquele mesmo de 2.000 watts, que fica ligado 3 horas por dia, certo? Só que ele tem... Quantos secadores de cabelo lá? Tem 2 secadores de cabelo. O cálculo que eu fiz é para um só, né? Mas um salão de cabeleireiro, no meu exemplo aqui, tem 2. Além disso, ele tem lâmpada, são lâmpadas de 15 watts, que ficam ligados 8 horas por dia, né? E são 10 lâmpadas, ok? Tem chuveiro, os clientes eles não tomam banho, mas lavam o cabelo depois de cortar, né? E aí é um chuveiro quente, então 6.000 watts do chuveiro. Aí você, professor, é muito? Não, chuveiro é muito mesmo, tá? 6.000 watts de potência para um chuveiro é o chuveiro típico que as pessoas costumam ter em casa. Fica ligado 1 hora por dia e é um chuveiro só, ok? E aí a ideia seria saber quanto que esses aparelhos todos juntos vão gerar de conta de luz ao final do mês, ao longo de 30 dias. Eu não vou fazer o cálculo para todos, porque senão vai demorar muito, né? O vídeo vai ficar muito comprido. O que eu vou fazer é terminar o cálculo do secador, tá? Eu já tinha feito ali ainda há pouco que um secador ao longo de 30 dias, vamos botar aqui, né? O secador. Quantos secadores? Um secador. Um secador em 30 dias, ele tem um consumo de energia de 180, não é isso? 180 kWh de energia, tá? No meu exemplo aqui, são 2 secadores de cabelo. Então, eu vou ter que multiplicar esse troço por 2. Então, a primeira providência é fazer 180 kWh vezes 2, porque são 2 secadores. 180 vezes 2 dá 360, certo? KWh. Ok. Para saber o custo disso em reais, eu vou ter que multiplicar então pela minha tarifa. Vou usar o valor da tarifa da minha conta de luz, da minha casa, tá? Que é R$1,16 e uns quebradinhos. Então eu vou ter que fazer 360, e já errei, 360 kWh, vezes o valor da tarifa, que é R$1,16 e 408. Essa tarifa, não está dito ali na conta, mas ela é... Qual é a unidade dela, né? Ela é reais por quilowatt-hora, tá? Quilowatt-hora. Tanto é isso que você cancela quilowatt-hora com quilowatt-hora e a unidade de medida que sai no final aqui é só reais, ok? Só reais. E aí tem que fazer essa conta aqui. 360 vezes 1,16408. Se você fizer isso na calculadora, vai dar 419, tá? R$419,06. Então, observa que só de secador de cabelo, ao longo de 30 dias, dá uma grana, tá? Próxima vez que você quiser fazer escova no salão, não reclame do preço, porque sai caro para o dono do salão, tá bom? Para você saber exatamente a conta de luz do salão, teria que incluir também o cálculo da lâmpada, do chuveiro, certo? Mas isso eu vou deixar para vocês fazerem como exercício em casa. É o mesmo raciocínio que eu fiz ao longo desse vídeo, tá bom? Eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo um outro vídeo, um link para um outro vídeo. No caso, um vídeo do Manual do Mundo. Ele mostra como que é o consumo dos aparelhos em casa quando eles estão em stand-by. Isso é interessante. Às vezes o aparelho não está ligado, mas ele está ali na tomada consumindo um pouquinho, tá? E será que esse pouquinho, no fim das contas, acaba dando um valor alto no final do mês? Quando você soma todos os aparelhos em stand-by? Em particular, ele diz quanto que custa deixar um carregador de celular ligado na tomada sem tá carregando o celular. Tá? Só o carregador sozinho na tomada. Ele gasta uma coisinha. Se é muito ou pouco, dá uma olhada no vídeo lá, porque é bastante interessante, ok? O que eu queria falar para vocês hoje é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau para todo mundo.